com a gente, porque depois dos comerciais vamos falar sobre o desrespeito ao teto salarial do serviço público. Sobre esse assunto vamos falar também com o advogado especialista em direito eleitoral, Marcelos Ferreira Pinto. Semana passada, o Tribunal de Justiça divulgou a lista dos salários dos servidores dentro do que determina a Lei de Acesso à Informação. Entre os salários, havia vários acima do teto nacional do serviço público, que é de R$ 26.723,13. Um desses, por exemplo, era de uma funcionária que recebeu em junho um salário de R$ 67 mil. O Radamés Amorim está de volta aqui com a gente para mostrar algumas listas de salários de servidores públicos e também com a gente o advogado especialista em direito eleitoral, Marcelos Ferreira Pinto. Bom dia, doutor Marcelos. Bom dia, Mário. Radamés, o que você detalhou mais aí para a gente? Mário, como você disse, quer dizer, o teto do serviço público nacional é de 26.700, né? Então, nós temos aqui um caso de uma servidora que o salário dela é de R$ 8.406, mas por uma série de benefícios, ela acabou recebendo no total, olha, R$ 67.705. No mês de junho? No mês de junho, no mês mais recente. Então, quer dizer, o salário de 8 mil, com uma série de outros benefícios, 6.900, 4 mil, 20 mil, foi um benefício também recebido, se eu não me engano, de auxílio saúde, quer dizer, deu um total de R$ 67 mil, quer dizer, bem acima do teto de 26.700. Tem outro caso aí? Nós temos outro caso também. Esse é um caso de uma servidora, temos também um caso que eu separei de um desembargador, né, e também de um juiz. No caso aqui nós temos um desembargador, tem um salário dele de 24.117, né, outros benefícios, e no final o salário dele salta para, o total de ganhos salta para 32.000, quase 32.700, né, 699. Eu me lembro também, quando a gente prepara um outro caso aqui, que eu li um tempo atrás o salário do presidente do Senado. O presidente José Sarney ganha muito mais que o teto. Muito mais que o teto. Essa questão de os servidores ou políticos ultrapassarem o teto existe em várias instâncias dos poderes. O presidente José Sarney, ele recebe um salário de R$ 26.700, que é o teto, né, o máximo, mas ele, como ele já foi governador do Maranhão em 2 ocasiões, então ele recebe aí uma aposentadoria de aproximadamente R$ 35.500. Então isso faz com que o salário dele, Mário, no final, acabe sendo aí de mais de R$ 67 mil. Tem mais um caso aqui do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Também mais um caso aqui de um juiz, por exemplo, com o salário dele, mais outros benefícios, aí o total de ganhos dele chegou a R$ 30.635. Quer dizer, o salário é de aproximadamente 20 mil, né? Com outros benefícios chegou àquele valor bem superior ao teto, Mário. O doutor Marcelos está aqui, ele é advogado, especialista em direito eleitoral, mas pode explicar isso pra gente. A gente não entende. Se o teto é 27, como é que tem gente que ganha 62, 30, 32? Pode isso? Pode. O artigo 37 da Constituição estabelece no inciso 11 o teto geral remuneratório, que é o salário do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que no parágrafo 11 do mesmo artigo, a Constituição excepciona as verbas de natureza indenizatória. Então, verbas, por exemplo, como 13º, férias indenizadas, férias proporcionais, horas extras. Agora, no período eleitoral, por exemplo, alguns magistrados atuam na Justiça Estadual e na Justiça Eleitoral. Essas verbas ficam excluídas do teto. Esses números precisam ser interpretados com cautela, Mário, para não incorrermos em conclusões equivocadas. O fato, por exemplo, de uma servidora do tribunal receber no mês 67 mil não significa necessariamente que esse salário se repercuta mensalmente, nem poderia significar na medida em que essas verbas são de natureza indenizatória e, portanto, excepcionais. O tribunal não teria nem orçamento para suportar. Você está dizendo nesse caso, por exemplo, pode ser algum benefício antigo, férias, acumulado, alguma coisa que foi paga de uma vez? Sim, nesse mês desse montante. Um benefício retroativo, por exemplo, férias atrasadas, coincidiu que nesse mês essas verbas foram creditadas integralmente. Mas agora isso tem que ser divulgado sempre, né, Radamés? É o que diz a lei. Se for sempre assim, sempre 60 mil, nos próximos 6 meses 60 mil, pode também? Aí desnatura a natureza, vamos dizer assim, indenizatória da verba, né? Ficaria afastada essa configuração indenizatória e passaria a configurar o próprio salário. Então, aí, de fato, seria um pagamento aparentemente inconstitucional. Então, ainda que a Constituição diga lá que o teto para um servidor público é 27 ou 26 mil? 26.700. 26.700. Se alguém ganhar mais do que isso, não é inconstitucional? Pode? Não necessariamente. Mas não está faltando uma regulamentação, doutor Marcelos? Se a Constituição estabeleceu esse teto e se continua aí havendo uma série de benefícios que fazem com que o valor ultrapasse o teto, não está faltando uma regulamentação
para esclarecer essa questão, porque a ministra Eliana Calmon, né, há pouco tempo, numa entrevista, ela disse que essa questão dos benefícios funcionam como uma espécie de aumento disfarçado dos salários. Então, isso não precisava ser regulamentado? Precisa ser regulamentado. O Supremo Tribunal Federal deveria editar uma súmula vinculante disciplinando de vez a matéria, estabelecendo de forma clara e de forma vinculante quais são as verbas excluídas do teto remuneratório. Aquilo que pode ser pago e aquilo que não pode ser pago. É porque o teto está todo esburacado. Se o teto é de 26 mil, tem gente ganhando 60, o presidente do Senado ganha todo mês 60. Entrou na justiça, inclusive, Mário. Ele entrou na justiça para continuar recebendo esses valores mais altos. De 60 mil. Mas é como disse o doutor Marcelo, na própria Constituição há um adendo lá dizendo que em determinados casos, não é isso? Sim. Agora, é importante, assim, para a administração pública que tenha um teto, que a gente sabe é o máximo que pelo menos se deveria ganhar isso aqui? É importante que tenha o teto. O que não pode haver essa confusão, confundir teto com piso. Então, é importante que tenha o teto. É ruim com o teto, pior sem o teto. Existe uma discussão aí em nível nacional, que é travada hoje no Congresso Nacional, acerca da flexibilização desse teto e o estabelecimento do teto único, através da proposta de emenda constitucional número 5 de 2011, que está em debate na Câmara, já passou pela Comissão Especial da Câmara, e aí é uma situação que a sociedade precisa acompanhar de perto, porque se essa emenda for à frente e for aprovada, o teto vai passar a ser um só, o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo que no município o teto hoje é o salário do prefeito, para a maioria das categorias, no Legislativo Estadual o salário do deputado estadual e no Executivo o salário do governador. No Judiciário é o salário do desembargador do Tribunal de Justiça, que é 90,25% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal e se estende aos membros do Ministério Público, Defensoria Pública e Procuradoria. Vamos explicar isso melhor, né, Radamés? Porque isso é importante estar dizendo. Há um projeto, então, no Congresso para que esse teto de 26 mil, porque esse é o teto que vale para a Justiça, é o teto do Supremo Tribunal Federal, de um ministro. Agora, na cidade, aí o teto é outro, é o salário do prefeito. Sim. E o projeto quer acabar com esse teto do salário do prefeito, quer que seja só esse teto. Estabelecer um teto único. E aí, então, a gente pode ter, por exemplo, um secretário de prefeitura ganhando 20 mil. Uma categoria remunerada com um adicional de produtividade, por exemplo, poderia chegar a um salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso acho que não é bom. Acho que não é bom porque desequilibra, de certa forma, as finanças, né, dos municípios, do Estado. A finança do município não é igual ao orçamento da União, o orçamento municipal. Então, a folha de pagamento do município pode não comportar um salário dessa magnitude. Eu acho que isso abre brechas para a criação aí de uma explosão de gastos, Mário. Se esse projeto realmente passar no Congresso, que a gente vai ter prefeituras aí de vários municípios pobres, inclusive, que não tem receita própria, aumentando os gastos sem nenhum limite. E aí quem é que vai pagar essa conta? Como é que os municípios vão ter dificuldade para fechar seus orçamentos? Quem vai pagar a conta são os municípios, porque isso tudo é salário de servidor público, né? Exatamente. Por isso que se estipula o teto. O Adanés disse algo interessante aqui, que muitas vezes os benefícios podem ser usados como parte de um salário. Então fica recebendo isso com ad eterno, como é o caso do presidente do Senado. Um aumento disfarçado. Foi isso. Aumento disfarçado. Foi a ministra Eliana Calmon disse numa entrevista, ela disse inclusive que a lei da magistratura precisaria ser revista para prever, Mário, essa questão dos benefícios, estabelecer quais benefícios poderiam ou não existir, porque isso daria margem para que benefícios fossem sempre criados, né? E aí se furasse o teto, enfim, o valor de gastos continuasse sempre aumentando. O Conselho Nacional de Justiça já flexibilizou o pagamento de algumas verbas. Agora, o problema reside, repito, na falta de regulamentação. Algumas verbas dessa natureza são pagas hoje, Mário, por força de ordem judicial. Então, existem determinadas ações judiciais em curso com a garantia de pagamento para algumas categorias de servidores, ou seja, esses pagamentos também é preciso que isso seja debatido, né? O Judiciário tem flexibilizado em alguns momentos o pagamento dessas verbas. Então, precisa a regulamentação, a emenda 41 precisa, a constitucionalidade da emenda precisa ser reafirmada e o Supremo tem que botar um ponto final nessa questão, disciplinando de forma definitiva as verbas. Para que não haja, me perdoe o termo, mas uma desmoralização do teto, né? Sim. Porque se tem um teto e um monte de gente ganha mais do que o teto, para que serve esse teto? É isso, exatamente. Ficam parecendo que são dois valores, dois pesos diferentes. E para quem então que foi criado, né? Assim, me parece até que a lei já foi feita com algumas brechas, enfim, que permitiram esses casos. Wilson Rous, nosso telespectador aqui, esse projeto que está no Congresso abre então a possibilidade para aumento aí abusivo, ele cita aqui, de outros servidores, inclusive de políticos mesmo. O projeto corrige algumas distorções que são importantes, que precisam ser corrigidas. O ponto mais sensível do projeto é justamente o estabelecimento de um teto único, que passaria a ser, obviamente, o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal.
ninguém vai estabelecer como teto o salário do prefeito. Né? Um projeto como esse não passaria. Então, a questão que precisa ser acompanhada de perto é esse teto único, tendo como parâmetro o salário do STF. Isso pode gerar uma explosão de gastos, disse o Radanese. Deixa eu agradecer a presença do Radanese e do Dr. Marcelos, mais uma vez aqui no estúdio do Bom Dia Espírito Santo, na avaliação do Dr. Marcelos. É preciso, então, uma regulamentação de uma vez por todas, dizendo qual benefício pode ou não pode ser incorporado ao salário do servidor público, para que o teto seja, de fato, um teto, e não como a gente observa hoje. E para que esses benefícios não sejam aí um aumento de salário disfarçado, não é isso, Radanese? Exatamente. Foi o que disse, inclusive, a ministra do STJ, né, Eliana Calmon, Corregedora Nacional de Justiça. Do Conselho Nacional de Justiça. Dr. Marcelos, obrigado pela presença. Radanese também.